Bom dia, galera do terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Nessa aula de hoje, eu quero que vocês peguem o livro de ciências de vocês e abram lá na página 23, tá bom? Não, 22. Ciências, página 22. A gente vai estudar sobre as propriedades do som. Semana passada a gente fez um experimento. Algumas pessoas fizeram, né? E hoje a gente vai continuar com isso. Só que hoje a gente vai estudar sobre as propriedades do som. Todo mundo na página 22 para acompanhar a leitura? Vamos lá. Os sons, eles não são iguais uns aos outros. E nós somos capazes de perceber essas diferenças. Assim, podemos reconhecer as vozes de nossos amigos e a diferença entre o som de um violão e de um violino, por exemplo. Você sabe o que faz um som ser diferente do outro? Os diferentes sons estão relacionados às propriedades do som, a altura, a intensidade e o timbre. De acordo com a altura, o som pode ser agudo ou grave. O som agudo, ele é alto, como o canto de um passarinho. Já o som grave é baixo, como o latido de um cachorro grande. Quando as vibrações produzidas pelo som no ar são próximas, o som é agudo. Quando elas são bem longe, mais afastadas, o som é grave. Quanto à intensidade, o som pode ser forte ou ser fraco. O som dos trovões é forte, né? Quando a gente escuta aqueles sons dos trovões, não é bem forte, né? Já o som de uma brisa fresca passando por a gente é bem fraco. Temos aí dois animais, temos aí o pássaro, né? Que é o bem-te-vi, que ele canta, o som dele é agudo, e temos aí um cachorro, né? O pastor alemão, que o latido dele e o som dele já é grave. O timbre é a propriedade do som que nos possibilita diferenciar sons que se originam de diferentes fontes sonoras, como as vozes das pessoas ou os sons dos instrumentos musicais. Por exemplo, o som do violão tem timbre diferente do som do violino, não é igual. O som do violão é um e o som do violino já é outro, né? Eles têm um timbre diferente. E na página 23 tem outra ciência em ação. É como eu sempre falo, se vocês tiverem o material aí na casa de vocês, é interessante que vocês façam, tá bom? Mas se não tiver, tudo bem. Vocês vão precisar, para fazer esse experimento sobre o som, da página 23, vocês vão precisar de seguintes materiais: 3 garrafas de vidro do mesmo tamanho, uma colher de metal ou outro objeto, uma colher de madeira e água. Só esses 3 materiais, bem simples, né? Vocês vão encher uma das garrafas com água e na segunda garrafa vocês vão colocar água até na metade. Mantenha a terceira garrafa vazia. Bata nas 3 garrafas com a colher de metal e depois com a colher de madeira. E preste atenção no som produzido em cada situação. E depois vão responder as perguntas que estão logo na página 23, tá? Então, esse experimento, eu creio que vocês têm o material em casa, né? Não são coisas difíceis, né? São coisas que a gente tem na casa. Eu creio que vocês tenham na casa de vocês. E vocês podem estar fazendo, tá bom? E mandando a foto para a tia ver, tá? E depois, vocês vão lá para a página 24. Coloque aí na página 24. Na página 24 diz assim: você estudou que os sons são diferentes e variam de acordo com a intensidade, podendo ser fortes ou ser fracos. Para medir a intensidade do som é usada uma unidade de medida chamada de decibel. Quanto mais forte for o som, mais alto será o número de decibéis. O ser humano, ele ouve sons que variam entre 0 e 140 decibéis. Sons a partir de 50 decibéis podem causar estresses e sons a partir de 80 decibéis podem causar perda auditiva, caso a pessoa fique exposta a esse som durante muito tempo, né? Durante muitas horas.
Observe quantos decibéis tem alguns sons comuns em nosso dia a dia. Ó, o som da sirene e o alarme de 90 a 120, no fone de ouvido de 70 a 100, no tráfego de veículos de 50 a 90, na sala de aula de 40 a 80, uma voz sussurrada, voz falada e voz gritada de 30 a 80. Então, temos aí a intensidade dos sons e está explicando bem direitinho quais são os que causam perigo. Temos aí esse vinho, que diz assim, que é os sons que causam lesões irreversíveis, que não tem mais como voltar atrás. Perdeu a audição, não tem mais como mudar isso, né? Aí o vermelho, perigo, sons prejudiciais. O amarelo, limiar do som prejudicial. E o verde, né, o que não tem risco, né? Então, vocês também não podem estar com fone de ouvido escutando aquele som muito alto, vocês colocar, às vezes tem uma música muito alta, vocês ficar ali horas e horas, passam o dia com fone de ouvido, não pode, tá bom? Então, esses sons, eles são muito prejudicial, né? Só não esse verdinho que tá aí, ele está, o que não tem risco, né? Mas depois vocês têm que prestar atenção, tá bom? E lá na página 25 do livro de vocês vai ter a atividade, tá bom? Então, vocês vão fazer a atividade da página 25 e da página 26 e aquele experimento lá que a tia falou, tá bom? Essa é a nossa atividade da semana. Qualquer coisa, é só me chamar que eu tô aqui para ajudar e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima semana.